Shall we begin? Vamos fazer um exercício de imaginação. Pensa numa pessoa que quebrou um recorde da NBA. O que você imagina? Alguém que fez esse feito pelo menos há uns 20 anos atrás e numa época que mal existia internet. Mas isso é normal, porque a maioria dos recordes da NBA vem de tempos muito distantes. Por exemplo, o cara que fez mais assistências num jogo foi Scott Skiles, com 30. Isso em 1990. O cara que pegou mais rebotes num jogo foi Charles Oakley, em 1988, com 35. O mais recente dessa lista é Kendall Gill, em 1999, com 11 roubos de bola. Shaquille O'Neal também tá nessa lista, só que em 1993, com 15 tocos. O recorde que chama mais atenção é mais antigo ainda. Wilt Chamberlain, com 100 pontos em uma partida. O mais novo desses recordes, que é o do Kendall Gill, tem já quase 20 anos. Por isso é muito difícil você imaginar que alguém pode chegar perto desses caras numa época tão recente. Mas um cara, mais especificamente falando do recorde de mais pontos em uma partida, chegou perto disso. Não é nada mais nada menos do que Kobe Bryant, o dono da camisa 8, o dono da camisa 24, que foram recentemente aposentados numa cerimônia da NBA, mais conhecido como Black Mamba. Há exatos 12 anos atrás, ele quase bateu a marca de 100 pontos do Wilt Chamberlain. No mesmo dia 22 de janeiro, só que em 2006, Kobe Bryant, que naquela época ainda usava a camisa 8, fez 81 pontos em uma partida. Essa que é a segunda maior pontuação em um jogo na história. Vamos voltar um pouco à fita e contextualizar o que estava acontecendo naquela temporada. Era a segunda que o Lakers jogava sem o Shaquille O'Neal, depois de 3 títulos com a dupla O'Neal e Bryant. Com isso, o Kobe Bryant tinha virado de vez o principal jogador da equipe e assumiu a função de líder no Lakers. Na temporada anterior, em 2004-2005, primeiro assim o Shaq, a equipe também tinha perdido o mestre zen Phil Jackson. Isso foi um baque tremendo para a equipe. Eles acabaram ficando fora dos playoffs com apenas 34 vitórias. Mas Kobe estava destinado a mudar o jogo em 2005-2006. Percebendo a cagada que fizeram demitindo Phil Jackson, ele também voltou. E o Kobe assumiu uma função muito mais agressiva dentro daquele time. A temporada dele já estava sendo muito incrível e estava vivendo um momento muito mágico sozinho, pensando individualmente. Por exemplo, um mês antes, contra o Dallas Mavericks, ele conseguiu um dos melhores feitos e um dos melhores 3 quartos de toda a história. Jogando nesses 3 quartos, ele conseguiu fazer mais pontos que toda a equipe adversária do Dallas Mavericks. 62 pontos contra 61 do time do Dirk. O jogo terminou com 95-61. Só que se a temporada estava sendo excelente pro Kobe, pro Lakers não era lá essas coisas. A equipe estava em 7º lugar da conferência com apenas 21 vitórias e 19 derrotas. Era melhor do que no ano anterior, mas também não era muito bom, não era nada excepcional. Ainda para somar nisso, eles vinham de 2 derrotas seguidas contra o Sacramento Kings e o Phoenix Suns. Aí chegou o fatídico dia 22 de janeiro de 2006. Nesse dia, meu amigo, foi feita história. Quem teve que fazer parte dessa história meio que a contragosto foi o time do Toronto Raptors, numa partida disputada no próprio Staples Center, o lar do Los Angeles Lakers. E é só história nesse dia. Vamos ver como foi esses 81 pontos do Kobe Bryant. A primeira cesta dele começou no início do primeiro quarto, com 9 minutos, quando ele infiltrou e fez uma bandeja. Depois foi com um arremesso quase na linha dos 3 pontos aos 9 minutos também, quando ele fez mais 2 pontos. Chegou a 4. Também foi o arremesso de quase 3 pontos no limiar da linha, quando ele chegou a 6 pontos, isso na metade do primeiro quarto. Ele infiltrou e fez um post-up e fez mais 2 pontos. Depois disso, uma bandeja, onde ele fez mais 2 pontos. Depois 2 lances livres, que ele converteu e chegou a 12 pontos. Depois mais 4 lances livres, que ele chegou a 14 pontos no final do primeiro quarto. Depois, o primeiro arremesso de 3, ele chegou a 17 pontos. Depois, uma infiltração e uma enterrada de Kobe Bryant, chegando a 19 pontos. Depois, um arremesso de mid-range, 21 pontos. Depois, um lance livre, 22. Uma infiltração e ele fez 24, outra infiltração ele fez 26. Ele terminou o primeiro tempo com 26 pontos na sua conta. O Lakers estava perdendo nesse ponto.
Tava 60-47. Kobe infiltra e faz um arremesso. Ele chega a 28 pontos no início do terceiro quarto. Depois ele faz outra infiltração e faz um arremesso de média distância. Ele faz um arremesso quase na linha de 3 e consegue chegar a 32 pontos. Ele faz um arremesso da linha de 3 e chega a 35 pontos. Ele faz outro arremesso da linha de 3 e chega a 38 pontos. Ele faz outro arremesso da linha de 3 e chega a 41 pontos. E dessa vez ele decide arremessar de média distância. Ele arremessa mais uma da linha de 3, chega a 47 pontos. Ele infiltra e faz um gancho chegando a 49 pontos. Rouba a bola. Nessa época tá empatado. Ele acelera e enterra, chegando a 51 pontos. O Lakers passa na frente nesse momento. Ele também enterra mais um. Faz 2 lances livres chegando a 55 pontos. Arremessa mais uma meia distância, chegando a 57 pontos. Arremessa na altura do garrafão, chega a 59 pontos. Ele infiltra e faz mais 2 pontos, chegando a 61 pontos. 2 lances livres, chegando a 63 pontos. Depois chega a 64 com mais um lance livre. Ele arremessa da linha de 3 e 67 pontos. De novo da linha de 3 e chega aos 70 pontos. Arremessa de média distância, chegando a 72 pontos. Ele infiltra, faz uma bandeja, chegando aos 74 pontos. Mais um lance livre, chegando a 75. Mais um lance livre, chegando a 76. Mais outro lance livre, chegando a 77 pontos. Mais um outro lance livre, chegando a 78 pontos. Mais outro lance livre chegando a 79 pontos. E mais outro chegando a 80 pontos. E o último lance livre chegando a 81 pontos. Ao todo, ele fez 26 pontos no primeiro tempo e 55 pontos no segundo tempo. A partida acabou 122-104 para o Los Angeles Lakers. Até o final daquela temporada, o Lakers acabou terminando na 7ª colocação e acabou eliminado para o Phoenix Suns em 7 jogos. Kobe terminou com a maior média de pontos da sua carreira, 35.4, mas mesmo assim não conseguiu o prêmio de MVP, que acabou ficando nas mãos do Steve Nash do mesmo Phoenix Suns. De qualquer forma, se a gente for considerar a NBA moderna, ninguém fez mais pontos que o Kobe Bryant. Depois dele, quem mais se aproximou foi Devin Booker no ano passado, com 70 pontos. Muitos dizem que ele é o herdeiro de Kobe. Mas, mesmo sem o prêmio de MVP, essa partida fica marcada na história como uma das melhores atuações individuais de todos os tempos de um jogador. E aí, curtiram lembrar dos 81 pontos do Kobe Bryant? Então se liga que semana passada o Felipe fez uma série de 2 vídeos contando sobre a vida do Pete Maravich, o Pistol Pete. Se quiser dar uma força pra gente, deixa o like, se inscreve no nosso canal, compartilha pros amigos, indica nosso canal pros amigos verem. E também se prepara, que no fim da semana a gente vai mostrar um vídeo com participação de outros blogueiros e outros vlogueiros, elegendo a melhor seleção brasileira de todos os tempos no basquete. Você não perde por esperar. Falou, galera. É nóis. Até o fim da semana.